E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer algumas questões, sobre um assunto bem legal que a gente deu uma olhada nas nossas aulas presenciais, Também falamos um pouco nas nossas aulas remotas. Importantíssimo esse assunto, Para poder darmos continuidade ao estudo da física, tá? Noções de vetores, demos algumas noções de vetores. Essa aqui é uma questãozinha, para a gente fixar o que a gente tem visto, Então essa aqui é a primeira questão, A gente vai fazer só para fixar algumas operações de vetores, A gente fala um pouco de grandeza vetorial, grandeza escalar, Definimos vetores, fizemos algumas operações com vetores, Falamos da importância da relação vetores aí com relações métricas no triângulo retângulo, Demos alguns exemplos. Agora vamos fazer umas questões só para fixar aquilo que a gente viu, tá? Esse exemplo aí, a primeira questãozinha aí da lista, ela diz, olha, dados vetores A e B, tá? Cujos módulos valem respectivamente 6 e 8, determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo, beleza? Bom, dois vetores simples, Então a gente vai trabalhar aí nesse plano. E a gente vai fazer o que? Vai determinar graficamente, o vetor soma e depois calcular o seu módulo. Beleza? Bom, pessoal, a gente aprendeu que vetor é uma entidade matemática dotada de valor, A gente chama de módulo, entidade, Direção e sentido. Beleza? É representado por um segmento de reta, Orientado. A gente pode mover esses vetores no plano, a gente viu isso também, Para fazer a soma, Dois métodos praticamente, de fazer a soma pelo método de vetores sucessivos, também o método do paralelogramo, A gente também viu, Então a gente pode mover os vetores no plano sem alterar o seu valor, sem alterar a sua direção e seu sentido, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar alterando o vetor, Então os vetores serão diferentes. Mas se a gente manter aí o módulo, a direção e o sentido, a gente pode mover os vetores no plano de modo a graficamente traçar aí o seu vetor soma, Não só o vetor soma, mas o vetor diferença, e outras coisas mais, beleza? Então vamos lá. Dados os vetores A e B, vamos determinar graficamente o vetor soma, tá? A gente aprendeu, pessoal, que um vetor, ele é representado por um segmento de reta, beleza? Vou dizer aqui que esse é o vetor A, por exemplo, tá? E a gente viu que essa partezinha aqui, o iniciozinho, E aqui o finalzinho dessa setinha, a gente recebe os nomes específicos, Esse nomezinho aqui, o finalzinho da seta, a gente chama de extremidade, tá? Extremidade. Esse ponto inicial aqui a gente chama de origem, Origem do vetor, beleza? Então isso aqui é a origem, ali é a extremidade. E a gente aprendeu que para somar vetores, graficamente, a gente pode mover os vetores no plano, de modo a unir a extremidade de um com a origem de outro. É isso? Então vamos fazer isso aqui embaixo. Eu vou pegar o vetor A, o vetor A da nossa questão. Ele está nesse sentido aqui, nessa direção, tá? Vou desenhar aqui ele. Temos aqui o vetor A. Deixa eu desenhar ele de vermelho, porque fica a mesma cor, Que está lá no exemplo, tá? Então a gente tem aqui o vetor A, beleza? Vetor A. E aqui eu tenho o vetor B. Então eu vou deslocar o vetor B de modo que a extremidade de A vai coincidir com a origem de B, tá? Então eu vou trazer o vetor B para cá, tá? Considere que isso é uma reta, tá, pessoal? Então estou desenhando, eu poderia aqui traçar umas setinhas, tal, mas assim, vai demorar um pouco mais. Então eu vou traçar as retas assim mesmo na mão, tá? Pode ser que não fique tão bem uma reta, mas aí vocês consideram uma reta, beleza? Bom, como é que a gente calcula o vetor soma? O vetor soma, pessoal, que a gente vai denotar por VS, que ele quer, é a soma do vetor A mais a soma do vetor B, beleza? Deixa eu apagar aqui, soma do vetor B, tranquilo? Então, de modo a posicionar aqui os vetores, tá? Para que a extremidade de A se una aí com a origem de B. E agora a gente vai traçar o vetor soma, que sai
da origem de A para a extremidade de B. Então o vetor soma é mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu fazer ele de preto. Tá? O vetor soma sai da origem de A até a extremidade de B, tá? Um segmento de reta orientado, beleza? Então isso aqui é a representação gráfica do vetor soma, tá? Esse modo que a gente fez aqui é o chamado método de vetores consecutivos, né? Também a gente aprendeu a fazer pela regra do paralelogramo, né? Como seria a reta do paralelogramo? A reta do paralelogramo, vou fazer mais aqui embaixo, tá? A soma pela regra do paralelogramo. Paralelogramo, beleza? A reta do paralelogramo, pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar os dois vetores, tá? Do mesmo modo. Eu tenho aqui o vetor A, tá? Nessa direção, né? O vetor A, tranquilo? E eu vou deslocar o vetor B, tá? De modo que a origem de a extremidade de A coincida com a origem de B, tá? Então eu tenho B aqui, ó. Beleza? Esse é o vetor B. Ó, como é que eu faço a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo, pessoal, a gente vai deslocar os dois vetores, beleza? De modo a ficar paralelo, tá? Então eu vou traçar o A da mesma maneira que ele está aqui, para que ele fique paralelo, tá? Então, desse modo, eu vou colocar o A aqui, ó, vou fazer ele pontilhado de preto, tá? Ó, o vetor A deslocado de forma paralela e vou subir o vetor B, tá? Também deslocado aqui, ó, de forma que ele fique paralelo, tá? Na parte aqui de cima, tá? Então perceba que ao deslocar esses dois vetores, tá? Eu formei uma figura, né? Um paralelogramo, beleza? E o que a regra do paralelogramo diz é que o vetor soma é a diagonal desse paralelogramo, tá? Então eu vou traçar aqui uma diagonal, né? Ficou aí parecido com quadrado, né? A diagonal, beleza? E do mesmo modo vai coincidir com o que a gente fez lá em cima, tá? Aqui seria o vetor soma, tá? O vetor S. A diagonal do paralelogramo. Tranquilo, pessoal? Então percebam que a gente tem esses dois métodos para fazer a soma de vetores, né? E a representação gráfica desses dois vetores, né? Do vetor soma, é esse tipo de representação, tá bom? Então essa é a resposta, vetor soma aí, representado graficamente da forma desse vetor pretinho aí, tá? Então fiz dessas duas maneiras para você, tá? Bom, ele pede mais alguma coisa, né? Ele quer que a gente calcule o módulo. Bom, pessoal, percebam que o vetor soma, junto com os vetores, eles formaram aqui um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque o ângulo entre o vetor A e o vetor B é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, se a gente tem um triângulo em que um dos seus ângulos internos é de 90 graus, né? Isso caracteriza o triângulo como o triângulo retângulo. E se a gente quer trabalhar com os lados do triângulo retângulo, a gente utiliza o chamado teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então percebam que no nosso triângulo aqui, o maior lado, né, o vetor soma faz o papel da hipotenusa e os vetores A e B fazem o papel aí dos catetos, beleza? Então se eu tenho o VS como minha hipotenusa, então eu tenho um módulo aqui para calcular o módulo do VS, tá? O valor do VS, né, a quantidade do VS, eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu vou omitir, pessoal, eu vou omitir essa nomenclatura aqui de módulo, tá? Vou escrever sem as barrinhas. Então, vou colocar assim, ó. O quadrado da hipotenusa, quadrado do vetor S, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a soma do quadrado dos vetores A e B, beleza? Isso aqui é o módulo, tá? Eu só omitir aqui as barrinhas, beleza? Então eu vou omitir aqui também a setinha, tranquilo?
Então, eu tenho que o quadrado da hipotenusa, né? O quadrado do vetor S, é a soma do quadrado dos catetos dos dois vetores. A questão dá para a gente que o valor de A é 6 e o de B é 8, né? Então, eu tenho aqui ó, o valor de A, onde tem A, eu vou colocar 6. Onde tem B, eu vou substituir por 8. Né? E aí, eu acho que 6 ao quadrado é 36. Não é isso? 6 vezes 6, 36. Eu tenho aqui 48, né? 64. Deixa eu só apagar isso aqui. 64, beleza? Então, VS vai ser igual a quem? 36 mais 64 é 100, né, galera? Eu tenho que o VS vai ser raiz de 100, né? Como o VS está ao quadrado, eu posso exprimir a raiz quadrada. Então, eu tenho que o módulo de VS, né? O valor de VS, aqui no finalzinho eu já coloco aqui a barrinha do módulo. O módulo de VS é igual a 10 unidades, beleza? Então, a gente tem aqui como resposta a quantidade do VS 10, né? O valor do VS, o módulo, tá? E nós temos as representações gráficas dessas duas maneiras, tá? A gente fez aqui de duas maneiras. Essa aqui é a primeira e essa é a segunda, tá? Que a gente fez pela regra do paralelogramo. Beleza, pessoal? Espero ter ficado claro aí, mas a gente vai fazer mais questões de noções de vetores para a gente ter aí mais facilidade para fazer o resto das questões, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!